Bom dia. Estamos novamente reunidos aqui para voltar a falar das novas candidaturas ao programa Erasmus. Vamos esperar só 3 minutos para fazermos aquele tempo de espera para que as pessoas possam organizar e estar presentes. E depois, portanto, às 10h35 daremos início ao nosso seminário sobre os programas Erasmus, ensino escolar. Vamos então dar início à nossa sessão, o seminário de apoio às candidaturas do novo programa Erasmus+. O meu nome é Ana Paula Alves, estou com o meu colega Manuel Fernandes, que irá falar depois do intervalo para o café. E vamos começar com algumas notas. Nós vamos tentar responder às questões que vocês forem colocando no chat. Portanto, se não conseguirmos responder a todas, fiquem tranquilos, porque iremos responder no fim e depois enviamos aos participantes as respostas. Vamos também partilhar esta apresentação, ela vai estar disponível no nosso site, no YouTube, e vocês, portanto, as pessoas que se inscreveram vão receber também a apresentação. Hoje o nosso seminário é dar novamente uma ideia, um panorama sobre as candidaturas ao ensino escolar e, portanto, vamos abordar o ensino escolar ao nível das parcerias para a cooperação. Portanto, a Comissão decidiu fazer uma nuance em relação às candidaturas da Ação-Chave 2, portanto passou a chamar de cooperação entre organizações e instituições, e hoje vamos falar um pouco, portanto, da estrutura e tipologia das parcerias, dos países elegíveis, das prioridades, dos parceiros, das parcerias de pequena dimensão, das parcerias de cooperação, onde vamos mostrar um pouco o formulário, fazer a desconstrução do formulário da candidatura para as parcerias de cooperação, porque na sessão anterior tivemos a apresentação do formulário das parcerias de pequena dimensão e também ele está online e vocês depois, quando quiserem, podem consultar, e algumas breves notas de aviso de pequenas estratégias para o sucesso. Portanto, em relação à Ação-Chave 2, e quem assistiu aos seminários anteriores ficou com uma ideia das diferentes possibilidades que o programa tem. Ao nível da Ação-Chave 2, temos candidaturas que são feitas na Agência Nacional, nas agências nacionais, ou candidaturas que podem ser feitas à Agência Executiva, portanto, diretamente à Comissão, mas nós hoje só nos vamos cingir às que podem ser, as candidaturas que podem ser feitas à Agência Nacional. Portanto, dentro da Ação-Chave 2, temos duas possibilidades, as parcerias de cooperação ou as parcerias de pequena dimensão, e ambas têm a ver com os objetivos, com a composição da parceria e com a experiência que a parceria tem, mas sobretudo com os objetivos que se pretendem concretizar. Portanto, temos aqui as diferenças, embora ambas têm sempre esta relação da qualidade, a relevância das atividades, o reforçar redes, o aumentar a capacidade de operar conjuntamente a nível transnacional, impulsionar a internacionalização das atividades, desenvolver novas práticas e métodos, partilhar e comparar ideias. Depois depende da estrutura, do conhecimento daquilo que se pretende desenvolver e escolher se é uma parceria de cooperação, uma parceria de pequena dimensão. As de pequena dimensão têm exatamente o objetivo de permitir que organizações menos experientes consigam candidatar-se e fazer um projeto e ser financiadas para realizar um projeto de intercâmbio, de transdisciplinaridade e transnacional. As parcerias de cooperação pretendem desenvolver produtos que sejam reutilizáveis, transferíveis, expansíveis e sempre com uma forte
dimensão transdisciplinar. As de pequena dimensão, também elas estão vocacionadas, têm o foco em alargar a participação de públicos com menos oportunidades. E também um grande objetivo, ambas têm o grande objetivo de promover a cidadania europeia e a dimensão europeia das organizações. Esta é uma grande aposta da Comissão em relação a esta tónica da educação europeia e da melhoria das organizações educativas, sempre em intercâmbio umas com as outras. Também, ao nível das parcerias, é importante focar que a Comissão Europeia também dá muito relevo a este trabalho ao nível local, ao nível regional, ao nível nacional e à sua dimensão transnacional. Importa que o projeto vá causar impacto, não só internamente na organização, mas sempre na comunidade à volta ou num âmbito mais alargado. Têm sempre, qualquer uma delas, das parcerias, tem que ter sempre, obrigatoriamente, uma prioridade horizontal e uma prioridade específica ligada ao setor onde se está a candidatar. Os países elegíveis são os que vocês já conhecem, os dos Estados-membros da União Europeia, fazem a parte também, países do programa que estão fora da União Europeia, mas que têm, de alguma forma, um protocolo estabelecido e, portanto, para poder participar, e depois os países parceiros que têm regras específicas de participação e que importa compreender. Importa também falar e fazer uma advertência em relação ao Reino Unido, visto que ele já não faz parte da União Europeia e que ele entra como parceiro na região 14, como outros países, como a Suíça e outros países que estão dentro deste pacote dos países parceiros. Portanto, nós estávamos a referir que tanto nas parcerias de cooperação como nas parcerias de pequena dimensão, tem sempre ter uma prioridade horizontal, embora também a Comissão dê importância a esta interligação das prioridades. Portanto, as prioridades este ano e para este programa, portanto, para o ano entre 2021 e 2027, são a inclusão e diversidade, o ambiente, clima e sustentabilidade, a transformação digital, a participação ativa na vida democrática. Depois, é muito importante que tenham em conta as prioridades nacionais e esta ligação e o cruzamento entre as prioridades horizontais estabelecidas pela Comissão e as prioridades nacionais que estão ligadas com as horizontais estabelecidas pela Comissão, mas estão ao nível nacional e que se cruzam e praticamente são idênticas. Neste caso, a nível nacional, é a inclusão social, o desenvolvimento de práticas inovadoras na era digital, o desenvolvimento de metas ambientais e climáticas e a ajuda a educadores, animadores juvenis, dirigentes pedagógicos e pessoal de apoio educativo. Portanto, estas são as que se cruzam com as prioridades horizontais da Comissão. Depois temos, ao nível, como dissemos há pouco, tem que ter uma prioridade horizontal obrigatória e depois prioridades dentro do ensino escolar. E dentro do ensino escolar, portanto, que é este o setor que nós estamos a trabalhar, há prioridades para outros setores, mas neste caso é o escolar que estamos a falar. Ela tem que contribuir para lidar com as desvantagens da aprendizagem, abandono escolar precoce e baixa proficiência em capacidades básicas, apoiar professores, líderes escolares e outras atividades de docência, desenvolver competências-chave, promover uma abordagem abrangente para o ensino e a aprendizagem das línguas, promover o interesse e a excelência em ciência, tecnologia, engenharia e matemática e a abordagem STEAM, desenvolver sistemas de educação e cuidados na primeira infância de alta qualidade, reconhecer os resultados da aprendizagem
para os participantes na mobilidade para fins de aprendizagem transfronteiriça. Importa referir aqui as questões da inclusão. Como vocês viram, e volto a pegar no slide, uma das prioridades horizontais da Comissão é a inclusão e diversidade. Importa que vocês vejam, leiam o guia, e, portanto, a inclusão inclui diferentes categorias, não só as questões da deficiência, mas também a questão das situações de saúde, a questão das situações de zonas geográficas muito afastadas e que têm mais dificuldade, as diferentes barreiras que se colocam à participação de públicos vulneráveis, e isto é importante que vocês reforcem esta ideia de inclusão na vossa candidatura. Depois, em relação às diferentes possibilidades, não é? As parcerias de cooperação ou as parcerias de pequena dimensão, vamos fazer uma breve, dar um breve olhar comparativo entre as duas. Portanto, em termos do orçamento, há diferenças ao nível do orçamento, da duração e muita atenção em relação ao número de organizações. Ao nível das parcerias de cooperação, vocês podem candidatar-se a verbas entre os 100 mil a 400 mil euros. Têm uma duração possível de 12 meses a 36 meses e têm um mínimo, portanto, têm que fazer parte, o mínimo, 3 organizações de 3 países diferentes. É importante relembrar esta questão do número mínimo de organizações participantes. Ao nível das parcerias de pequena dimensão, as verbas que vocês se podem candidatar é ou 30 mil, portanto é um pacote ou 30 mil euros ou 60 mil, podem ter a duração entre os 6 meses e 24 e o mínimo de organizações são 2 de 2 países diferentes. Portanto, importa também ter em conta quer a diferença de orçamento, quer a diferença de duração, quer o número de organizações a participar. Depois, essencial a poderem participar é inscreverem a vossa organização. Todas as organizações ligadas à educação, à formação, à juventude podem participar. Têm que ver depois de adequar ao público que vão incluir no objetivo do vosso projeto, mas é essencial vocês inscreverem a vossa organização. Quem já está inscrito, ótimo, e importa também aqui chamar a atenção, se a vossa organização já está inscrita, não devem voltar a inscrevê-la, porque depois isso origina números de identificação diferentes e não é possível. Portanto, cada organização só tem um número de identificação. Depois, verificar se a vossa organização e o projeto que vocês querem realizar está em conformidade com os critérios do programa. Outra questão muito importante, que é verificar as condições financeiras. No caso de instituições privadas, esta questão é muito importante. Portanto, abaixo dos 60 mil euros, não há necessidade de se candidatarem a uma garantia bancária. Portanto, vocês devem sempre ter em conta, em relação à vossa organização, falarem com o técnico que vê as vossas finanças e verificar se a vossa instituição tem uma capacidade financeira que lhe permita gerir um projeto europeu. E depois preencher e submeter o formulário de candidatura. A Comissão Europeia, no sentido de facilitar também o trabalho das organizações, reuniu numa plataforma única uma série de plataformas que dão acesso às candidaturas e apoio às candidaturas. Portanto, vocês têm aqui o link para acederem a esta plataforma e nela vocês vão identificar logo as diferentes possibilidades, ou seja, têm aqui portanto, a parte genérica do site,
Depois as organizações em que se clicarem aqui, abre e podem procurar a vossa organização ou inscreverem a vossa organização. Aqui as diferentes oportunidades que estão disponíveis ao nível da Comissão Europeia, quer ao nível do Erasmus, quer ao nível do Solidarity Corps, portanto, os serviços de voluntariado. Aqui se podem consultar os projetos, o apoio e recursos. E têm possibilidades de aceder aos diferentes sites que vos auxiliam na construção do projeto. No caso do eTwinning, que é uma plataforma que vocês podem aceder e encontrar parceiros. No caso da plataforma de resultados, onde vocês podem confrontar a vossa ideia de projeto com ideias que já existiram, projetos que já foram feitos e verificar se realmente há uma ideia nova que está a ser construída e dá-vos acesso exatamente aos formulários para se candidatarem, quer às parcerias de pequena dimensão, quer às parcerias de cooperação. Portanto, a ideia da Comissão foi organizar uma candidatura que facilitasse a vida a organizações mais pequenas ou que não têm tanta experiência de participação nos projetos europeus e, neste caso, no projeto Erasmus. Portanto, vocês têm aqui o acesso, naquela plataforma que vos mostrei há pouco, o acesso a esta candidatura, às Small Scales, clicam no candidatar-se e depois há orientações que a própria Comissão dá no sentido de organizarem a vossa candidatura. Eu há pouco não disse, quando comecei a dizer a importância e o espaço que vocês tinham que dar em relação à candidatura, é fundamental que leiam o guia, que vejam o guia a partir da página 100, eu digo já, está aqui ao meu lado, a página que vocês devem consultar. A partir da página 192 é onde explica as parcerias de pequena dimensão e as parcerias de cooperação. Portanto, vocês devem ler, porque nós chamamos a atenção a algumas situações, mas é importante ficar com a ideia do que é que a própria Comissão diz sobre as candidaturas. E para a Comissão é importante que quando vocês estão a escrever ou a descrever o vosso projeto, falem da fase de planeamento e de como é que estruturaram as coisas em conjunto com os parceiros. Ela própria, a Comissão e no guia, fala destas 4 fases, portanto, o planeamento, a preparação, a implementação das atividades e o acompanhamento. E isto deve ser claro na descrição do vosso projeto. E fundamental também a ideia de que a construção de um projeto tem objetivos em mente, tem atividades que vão ser realizadas para atingir esses objetivos e, perante os objetivos que tinham em mente, as atividades que foram feitas, há resultados que são esperados e isso deve ser sinalizado. Este é uma das partes do formulário em relação às parcerias de pequena dimensão e como achámos que era importante relembrar sempre esta interligação que tem que existir e que vocês têm que tornar clara na descrição do vosso projeto. Quais são os objetivos que vocês têm, o que é que pretendem atingir com o vosso projeto, como é que vão desenvolver as atividades ao longo do tempo de duração do projeto para que consigam chegar a esses objetivos e quais são os resultados que esperam atingir. Portanto, ao nível das parcerias de pequena dimensão, como dissemos há pouco, elas podem durar entre 6 a 24 meses, têm que ter um mínimo de 2 países a participar, de 2 países diferentes da Comissão, portanto, e não tem número máximo, mas pronto, perante as verbas que vocês têm, não podem alargar-se muito ao nível dos parceiros. Tem que ter, isto é um lembrete, tem que ter uma prioridade horizontal e uma prioridade dentro do setor e o projeto tem que começar, portanto, nesta primeira fase, porque neste ano vocês vão ter 2 possibilidades de se candidatarem, uma
que termina a 20 de maio e uma que termina a 3 de novembro. Em relação à de 20 de maio, os projetos têm que começar entre 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022, e no caso das candidaturas que terminam a 3 de novembro, os projetos têm que começar a 1 de março de 2022, entre 1 de março de 2022 a 3 de maio de 2022. Têm critérios de seleção, nós estamos a aguardar que saia o guia dos avaliadores, por enquanto ainda não saiu, mas neste nível, nas parcerias de pequena dimensão, vocês têm aqui a diferente pontuação que é dada aos diferentes passos da candidatura. Portanto, a relevância do projeto em articulação com os objetivos e o grupo-alvo tem 30 pontos, a qualidade do projeto, desenho e implementação, viabilidade do plano de trabalho tem 30 pontos, a qualidade do trabalho colaborativo, equipa e parceiros do projeto e distribuição do trabalho, portanto, a classificação é de 20 pontos, e as medidas de monitorização do impacto, da disseminação e da sustentabilidade do projeto têm 20 pontos. É importante referir e ver que há um trabalho colaborativo entre os parceiros e que não é só apenas um parceiro a desenvolver todo o projeto. Portanto, isto é relembrar os prazos de candidatura. Como vos disse, ao nível das parcerias de pequena dimensão, vocês têm 2 prazos, portanto, dentro deste ano civil ainda tem possibilidades, ou agora a 20 de maio ou a 3 de novembro, de se candidatarem. Atenção aqui a esta nota, para todas as candidaturas é importante realçar, a candidatura tem que ser submetida às 12 horas de Bruxelas, que correspondem às 11 horas do continente e da região autónoma da Madeira e às 10 horas dos Açores. Um conselho que damos sempre em todas as candidaturas é que não submetam no último dia, portanto, no último dia muita gente está a submeter, lembrem-se que são todos os países da Europa que estão ligados ao Erasmus que se estão a candidatar, portanto, no último dia há sempre os que deixam as coisas para a última da hora e às vezes, e muitas vezes acontece, as plataformas ficam sobrecarregadas e isso pode condicionar a entrega da vossa candidatura. Importa também referir que a Comissão este ano, e eu não disse há pouco, mas sublinho agora a importância das questões da inclusão, a Comissão valorizou essa dimensão e, portanto, há um acréscimo de verba para as organizações caso incluam pessoas que se encontram naquelas dimensões da inclusão e, como vos disse há pouco, são várias as dimensões, são as barreiras que impedem que as pessoas participem nestas atividades e as barreiras, a Comissão tem um leque alargado de barreiras que podem ser as diferenças culturais, as questões do género, a xenofobia, as barreiras económicas, as barreiras geográficas, as questões da deficiência, as questões da saúde e as questões das barreiras também em relação à educação, as dificuldades, por exemplo, os jovens que não têm trabalho nem estão a estudar, que são os considerados netos, também estão incluídos dentro das barreiras. Portanto, no caso de vocês considerarem o público da inclusão, a Comissão acrescentou, portanto, permite que haja uma verba suplementar de apoio à organização, para além daquela que era comum, que é, se no caso daquela pessoa que precisa de um transporte específico, tendo em conta, por exemplo, as pessoas ligadas às questões da deficiência, em que é preciso transportar a cadeira de rodas elétrica para que a pessoa possa participar, e isso envolve custos acrescidos, esses custos são complementados até 100% contra a entrega de fatura, para que as pessoas possam participar sem sentirem que têm barreiras à sua participação. Nós agora vamos fazer uma pequena pausa, é mudança de atores, portanto eu vou terminar agora.
volto a acrescentar que a agência está disponível para apoiar as vossas dificuldades e as vossas dúvidas. Vamos fazer uma pequena pausa para o café, para depois o meu colega Manuel, o Dr. Manuel Fernandes, apresentar de uma forma mais específica a candidatura às parcerias de cooperação e onde vai também mostrar o formulário e facilitar também a vossa candidatura. Até já. Bom dia a todos, sejam de novo bem-vindos. Para quem não conhece, eu chamo Manuel Fernandes, estou na equipa da Ação-Chave 2, com a Ana Paula Alves, e o objetivo desta apresentação é, no fundo, facilitar a elaboração do vosso projeto, na medida em que vocês têm um guia que tem cerca de 400 páginas, muitos auxiliares na própria plataforma, mas com um tempo tão reduzido para apresentarem candidaturas, aquilo que nós fizemos foi, de alguma maneira, sentir as vossas dores, ou seja, o que fizemos foi fazer um OID, ter uma empresa fictícia, mas preenchemos um formulário e aquilo que vai acontecer a partir de agora é, no fundo, ajudar-vos a ultrapassar um conjunto de dificuldades que poderão evitar um conjunto de telefonemas e e-mails que vocês nesta fase vão fazer muito porque se sentem aflitos com o próprio formulário. Simultaneamente, o que vamos fazer é colocar um conjunto de conceitos no próprio formulário e, no fundo, ajudar-vos também a preencher o próprio formulário, visto que é um e-form e tem um conjunto de dificuldades. Ora, quando nós estamos a falar de elaborar um projeto, e eu prometo sempre isto e depois digo muitas vezes, um projeto não é uma calendarização de atividades. Por muito bem intencionadas que elas sejam. Um projeto, ainda por cima um projeto financiado como este, que pode ir até 400 mil euros, ele tem que partir de um diagnóstico de problemas, ou seja, eu tenho uma situação real e pretendo atingir uma determinada situação desejada. Ou seja, estamos a falar de metodologia de projeto qualquer que ela seja. Portanto, vocês, na própria candidatura, vão ter que, no fundo, explanar porque é que chegaram a este projeto. E chegaram a este projeto que, no fundo, utilizaram técnicas de pré-diagnóstico, de prognóstico, o que vocês entenderem. Agora, porque é que vocês decidiram fazer este projeto? Para responder às dificuldades dos vossos territórios educativos e dos vossos parceiros. Portanto, um projeto é uma necessidade, é uma situação que se pretende responder, ou seja, vocês vão ter que, durante o formulário, preencher um conjunto de objetivos que vão ser, no fundo, operacionalizados através de um conjunto de atividades para atingir determinados resultados e esses provocarem determinados impactos. Ora, como é que eu vou alcançar a situação desejada? Eu vou elaborar um projeto, que é este que vocês vão começar a desenhar agora, para responder ao problema identificado ou aos problemas. Lembrem-se que um projeto não responde a todos os problemas. Isso é claramente impossível. O que vocês vão fazer é, do número de problemas que vocês têm nos vossos territórios educativos, o que vão fazer é escolher aquele cuja variável motora, cujo problema, se vocês agirem sobre ele e desenharem um projeto, provocará maiores impactos. Ou seja, responder a estas questões básicas do quê, o que é que vai ser feito, porquê, porque é que é necessário este projeto, quais vão ser os resultados, quem é que o vai elaborar, porque é que eu escolhi aqueles parceiros e não outros, onde, em que locais é que estas atividades vão ser implantadas, quer sejam atividades de caráter local, quer sejam atividades de caráter transnacional e, em especial, devem demonstrar porque é que um projeto de caráter transnacional vai dar um salto maior do que eu fazê-lo apenas no meu território, porque se eu quiser melhorar competências na área de uma língua, provavelmente não preciso de um projeto destes, quer dizer, existem N escolas de línguas, até com imersão, nos próprios territórios em que é possível melhorar estas competências. Qual é o prazo de implementação para eu conseguir atingir estes resultados? Quais são os passos, o como e quanto é que isto custa? Quanto é que isto custa? O que vocês estão a dizer é
dizemos a nós, Agência Nacional, olha, nós temos aqui um brilhante projeto e precisamos deste financiamento para o operacionalizar. As 4 etapas que vêm no guia, que a minha colega Ana Paula também já falou, uma fase de planeamento, de preparação e de implementação de atividades e uma fase de acompanhamento. Mais uma vez recordo, e eu digo sempre isto e falho sempre, um projeto não é uma calendarização de atividades. Dir-me-ão assim, eu apresentei o ano passado um projeto que não foi financiado, posso usá-lo este ano? Eu diria, assim não. Porquê? Temos objetivos que são diferentes, temos prioridades que são diferentes, o programa mudou, quer dizer, vocês podem, agora têm que o ajustar muito bem. Agora, como se isto fosse apenas um close-up, qual é a duração destas parcerias? As parcerias de cooperação têm uma duração entre 12 a 36 meses e vocês vão escolher qual é a duração mais adequada para o tipo de projeto, o tipo de resultados, o tipo de impactos que vocês pretendem atingir. O número de parceiros é no mínimo 3 de 3 países diferentes, não havendo número máximo, mas como a Ana Paula Alves chamou a atenção que nós só financiamos o correspondente a 10 parceiros. Um mínimo de 100 mil euros e um máximo de 400 mil euros. As prioridades nós vamos dissecá-las um bocadinho mais à frente, mas no mínimo uma prioridade horizontal e ou no mínimo a prioridade do ensino escolar. O início do vosso projeto, caso venha a ser aprovado, as atividades podem iniciar-se entre 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. Escolham bem quando é que querem começar o vosso projeto, porque estamos numa Europa de diversidade, inclusive com calendários escolares diferentes, calendários religiosos diferentes, e vocês muitas vezes o que fazem quando o apresentam em Portugal olham muito para o nosso calendário. Reparem, os franceses começam mais cedo do que nós, portanto tudo isto tem que ser pensado na fase de elaboração da própria candidatura. Vão reparar que ao longo da apresentação há aqui um conjunto de slides que estão apenas para vocês perceberem como é que se faz o financiamento. Eu não vou falar muito deles porque vou falar ao longo do próprio formulário. Mas só para vocês perceberem como é que se processa o financiamento, 2 categorias básicas de custos unitários. Quem já fez projetos conhece a gestão e implementação, as reuniões transnacionais de projeto, os resultados, eventos multiplicadores de uma nova rúbrica de apoio à inclusão. Se uma das prioridades horizontais é a inclusão e a diversidade, e a Europa precisa disto, porque a Europa é um território muito alargado e muito diversificado. E temos assimetrias muito grandes. Assimetrias essas que foram agora muito mais demonstradas com a própria pandemia. Essa diversidade, essas dificuldades existiam. A pandemia pô-las muito mais a nu. Portanto, neste momento, nos custos unitários, para a organização que incluir e deve incluí-lo, alunos ou jovens que, no fundo, tenham menores oportunidades, nós financiamos a própria organização para que a sua participação seja levada a bom porto. Atividades de ensino, formação e aprendizagem e depois, e estes custos unitários são feitos, é um valor fixo. Quanto aos custos reais, os custos reais são aquilo que vocês necessitarem para pôr de pé a atividade. Um apoio adicional a participantes com menores oportunidades, como dizia a Ana Paula, se eu precisar de levar um jovem com paralisia cerebral, que precisa de uma cadeira de rodas elétrica, um standing frame para fazer posicionamento vertical, de um acompanhante, porque ele tem que ficar num hotel, num quarto adaptado, ok? Esse valor tem que ser escrito na própria candidatura e nós financiamos na totalidade. Portanto, quase como a brincar com vocês e a ralhar-vos, que é, não há nenhum argumento que vos impeça de levar jovens alunos, o que vocês entenderem, porque ele tem uma dificuldade qualquer, ok? A escola é por natureza, as organizações, o patamar em que nós vamos buscar todos. Portanto, nós como órgão financiador damos-vos essa possibilidade. Depois, custos excepcionais. Ele está aqui descrito, eu vou desenvolver isto no próprio formulário, para vocês perceberem onde é que têm que responder a cada dimensão destas. Quando receberem a apresentação, isto vai ajudar-vos um bocadinho.
Ora, vamos então fazer um projeto na área das parcerias de cooperação. O formulário a utilizar é o KA 220, está lá em cima SCH, portanto escolar, é daquele que estamos neste momento a falar. Primeira dimensão é que vocês, para apresentarem uma candidatura, têm que ter um OID, têm que ter a vossa organização registada. Na nossa página estão os passos todos que vocês têm que fazer para obter um OID, e este formulário, primeira chamada de atenção, é preenchido online. Cada vez que vocês o preenchem, ele salva em automático, não precisam de salvar, apenas uma única coisa no fim que eu chamarei a atenção. Portanto, vocês preenchem aquilo que entendem que deve ser preenchido, fecham o formulário e quando voltam outra vez com as vossas credenciais, não é? Portanto, com o vosso username e a vossa password, o formulário existe e vai-vos aparecer isto a dizer Open o formulário existente. Agora, pequenas questões, eu, como o meu métier é projeto, a última coisa que eu faço quando desenho um projeto é o título, porque o título tem que ser aquela coisa muito bem pensada, que em 3 ou 4 palavras me dá a dimensão total daquilo que é o projeto. No entanto, aqui não. Vocês têm que preencher um conjunto de dimensões para quê? Para que o formulário vá abrindo, por exemplo, em relação à dimensão temporal do projeto. Se vocês não preencherem este campo, mais à frente não conseguem fazer as atividades de ensino, formação e aprendizagem. Portanto, apenas algumas dimensões muito simples. Uma que é muito importante é, vocês se vão submeter a candidatura a Portugal, por favor, vão ter que selecionar PT01, está bem? PT02 é a agência de Braga. Se estão a fazer um projeto na área da educação e formação, têm que selecionar PT01. Língua de comunicação, esclarecer aqui uma questão que é, a língua de comunicação pode ser qualquer língua que vocês vão utilizar entre vocês escolhem qual é a língua. Em que língua vocês vão escrever o projeto? Em qualquer das línguas oficiais do espaço europeu. Lembra-se que para nós é difícil, se vocês o fizerem em turco, quer dizer, vamos ter que arranjar alguém que leia e traduza o vosso projeto em turco, mas pode ser feito em qualquer das línguas da União Europeia. Depois, progredindo no formulário, reparem que o formulário tem, no fundo, como que 3 menus. Do lado esquerdo, um menu, depois uma área de navegação e depois aquilo a que estamos a responder. Já temos a verde, o contexto foi preenchido, foram aquelas questões simples. Agora, uma que vai demorar mais algum tempo, que tem a ver com as organizações participantes. O formulário vai estar permanentemente a dizer-vos que vocês não têm o número mínimo de organizações. Ele alerta-vos para isto. Eu, neste momento, tenho 2, adicionei um novo parceiro, portanto, eu tive mesmo que fazer uma candidatura para conseguir obter estes dados para vocês. Depois, neste momento já temos um mínimo de 3 organizações, 3 países. Continuamos a ter, quer do lado esquerdo, quer no menu do meio, tudo a vermelho, porque vocês têm um conjunto de dados para ir preenchendo. Uma das coisas que é nova este ano é que a pessoa de contacto e o representante legal têm que ser preenchido no próprio formulário. Apesar de vocês no OID colocarem estes dados, porque é que têm que preencher no próprio formulário? Porque vão reparar que no fim, quando mandarem imprimir os mandatos ou a declaração de honra, ela já está toda preenchida, com o nome do representante legal, a duração do projeto, tudo. Okay? Portanto, vão ter que, no fundo, preencher estes dados por cada parceiro. Está bem? Depois, neste caso, eu sou a pessoa de contacto, Manuel Fernandes, a minha colega Ana Paula Alves é a presidente aqui do nosso projeto. Só para vocês perceberem que vão aparecendo um conjunto de verdes na primeira organização, no menu do meio, tem um conjunto de verdes. Agora, preciso de fazer o mesmo para todos os outros parceiros. Quando vocês estão a falar da organização, lembrem-se que vocês têm que descrever o background e a experiência da organização. A experiência da organização tem que ser sempre correlacionada com aquilo qual é o métier da minha organização, mas deste métier geral, que parte é que é tão importante para eu participar neste projeto. Portanto, tenho que o descrever. Por outro lado, vocês nos anteriores formulários tinham que pôr os números dos projetos a que vocês participaram. Neste momento isto é automático, desde que coloquem assinalem que permitem que a agência vos envie esses dados. Ou seja, assim que clicarem naquela área, todos os projetos, o número de projetos vai aparecer.
E neste momento, o que é que nós temos? Conseguimos fazer isto para todos os participantes. Mostrei-vos apenas para um, mas eu tive que fazer para os outros dois, para tudo estar completo. Lembro-vos que no ecrã do lado direito tem uma cruzinha, tem um refresh e tem um ver, em que vocês muitas vezes vão corrigir qualquer coisa e quando o corrigem vão reparar que todos estes sinais verde vão desaparecer, até vocês completarem completamente o dado. E isto às vezes torna-se aflitivo porque achamos que já preenchemos tudo e de um momento para o outro temos tudo a vermelho outra vez, não é? Organizações, participantes, o processo está terminado. Agora, as prioridades. As prioridades são aquelas que a Ana Paula já falou antes de mim, que é prioridades horizontais ou prioridades nacionais que estão relacionadas com as prioridades horizontais e as prioridades específicas para o setor escolar. Eu neste momento escolhi uma prioridade horizontal e 3 prioridades para o setor escolar. Depois, é obrigatório também que vocês ponham no mínimo 3 tópicos que têm a ver com o vosso projeto. Uma coisa são as prioridades, coisa diferente é o desenvolvimento do projeto para responder àquelas prioridades, é como se eu tivesse títulos para cada conjunto de atividades. Agora, quando nós estamos a falar da descrição do projeto, e aqui é muito importante chamarmos a atenção, a descrição do projeto tem a ver com as suas dimensões de concepção, em especial a pertinência, a coerência interna e a coerência externa. Terem sempre em atenção, quando estão a descrever, estão a fazer uma narrativa que responda a objetivos concretos, correlacionados com os efeitos ou resultados que eu pretendo obter e com clara ligação às prioridades. Portanto, a pertinência do projeto tem a ver com o quê? Com a adequação aos objetivos e ao target, ao público-alvo que eu escolhi. Muitas vezes vocês podem ter um projeto brilhante, mas não é para a área do escolar, é se calhar para a área da formação profissional. As coisas não são iguais porque nós partimos de uma metodologia de projeto. Quando falamos de coerência interna, estamos a falar de objetivos gerais, objetivos específicos e a sua correlação com as atividades planeadas durante a vigência do projeto. De que forma é que as atividades respondem aos objetivos e de que forma é que os objetivos respondem às prioridades e de que forma é que toda esta correlação responde ao problema que eu identifiquei para elaborar um projeto. A coerência externa é um salto maior, é perceber no fundo qual é o estado da arte, quer dizer, não vale a pena se calhar financiar um projeto em que os resultados já estão no terreno, já são públicos, já toda a gente partilha. A coerência externa tem a ver com aquilo que nós já sabemos e eu agora vou ter que dar um salto maior para uma dimensão que não está completamente escalpelizada. Ora, voltamos então ao nosso formulário. E sendo que nós estamos a falar de um programa inclusivo, de uma Europa que precisa dessa inclusão e desse respeito pela diversidade. Então, quando vocês estão a falar das organizações participantes e a descrever o próprio projeto, o que vos perguntam é, então, destes participantes, eu coloquei apenas aqui 10 participantes que não têm menores oportunidades de participação, destes, quantos é que, para além destes, vocês vão levar e que tenham menores oportunidades de participação. E vocês têm que o sinalizar. Depois, perguntam-vos quais são os obstáculos que estes participantes têm e vocês selecionam em função daquilo que são as características dos vossos participantes. Depois, já temos a descrição do projeto feito, vamos entrar na fase de preparação. Não era possível nós, neste tempo que dispomos, escalpelizar cada pergunta, no entanto, escalpelizámos aquelas que são as mais importantes. Por exemplo, aqui na área da preparação, quando vos fazem a pergunta que tem claramente a ver com a gestão do projeto, no fundo o que vos perguntam é como é que vocês, organizações, vão disponibilizar os recursos, quais vão ser os vossos mecanismos de gestão, como é que constituem a parceria, de que forma é que pegaram no parceiro certo para responder comigo nesta parceria e mais outra organização para responder ao problema ou problemas que vocês identificaram. Qual é o vosso plano de gestão de risco? Vocês estão a fazer projetos, muitas vezes, com pessoas que não conhecem, não é? Ok?
tudo corre bem, é uma fase de namoro. Depois, deixem-me usar a expressão, na fase de casamento, mesma coisa, às vezes não corre tão bem quanto isso. De que forma é que vocês desenharam um plano para gerir este abandono, este desaparecimento de um dos parceiros? Isto tem que estar claramente descrito e tem que, por exemplo, também nos meios de divulgação da parceria, dos seus resultados, e os critérios de seleção dos vossos destinatários. Estamos a falar, por exemplo, de uma escola. Nós recebemos muitos problemas a reclamar porque é que o meu filho não pode participar neste projeto e o outro participa. Portanto, vocês têm que ter isto claro e depois até publicitado no site da organização. Agora, entramos numa outra dimensão do formulário que tem a ver com a utilização do valor de gestão e implementação do projeto. Vocês não precisam de saber estes valores, eles caem em automático no formulário, no entanto nós deixamos estar na apresentação para quando a receberem vocês perceberem porque é que cai aquele valor no formulário e não outro. Mas basicamente para o coordenador são 500 euros por mês, vezes o número de meses do projeto e para cada parceiro 250 euros por mês. Veremos isto aqui, como vos dizia, os valores caem em automático, ou seja, eu escolhi uma parceria de 24 meses e temos então para o coordenador 12 mil euros e para cada parceiro 6 mil euros. Continuamos ainda na gestão. Outra atividade que vocês podem fazer e que eu não abri no formulário tem a ver com as reuniões de projeto. Vocês constituíram agora uma parceria e essa parceria não conhecem as pessoas. Se calhar era importante que fizessem uma primeira reunião em copresença física ou virtual, devido agora às questões da pandemia, para vocês se conhecerem, aferirem melhor o calendário das atividades. O que é que nós fazemos nesta fase? Financiamos esta reunião por valores que têm muito a ver com a banda de distância. Para distâncias entre 100 e 1999, 575 euros por participante e por reunião. Este valor é já para a viagem e para a subsistência. Estamos a falar de uma reunião que deverá ter um dia, não mais do que isso, não é? É apenas para vocês aferirem. Estas reuniões podem decorrer uma no início, outra no meio e outra no fim. Não mais do que isto, a não ser que vocês o justifiquem muito bem. São reuniões prévias, reuniões a meio para perceber se as coisas estão a decorrer no sentido certo e reuniões de balanço no fim. Ora, para além daquilo que eu descrevi até agora, há uma fase neste menu que vos pede, ok, descreva lá como é que vai fazer esta implementação. Eu escolhi apenas duas dimensões no formulário, que uma delas tem a ver com a operacionalização. Como é que vocês vão pôr isto no terreno? E vocês têm que o descrever antes do projeto estar aprovado. Vão seguir o passo A, B, C, D. Se acontecer isto, vou fazer aquilo. Ou seja, ter sempre um plano de contingência, que é uma expressão agora muito em voga, não é? Mas a contingência é uma coisa que vem muito dos militares, não é? Portanto, vocês têm que descrever claramente o processo de implementação do projeto. E outra dimensão muito importante, que é a comunicação e a cooperação entre parceiros. De que forma é que eu, ao longo do meu projeto, eu tenho um dispositivo que me permite comunicar de forma clara, apenas com as pessoas certas, para pôr de pé todo o processo. Por favor, não utilizem um Facebook aberto, um Facebook pessoal, coisas deste género. Encontrem uma mecânica de comunicação que seja segura para todo o processo do projeto, não é? E como é que vocês vão cooperar entre vocês? No fundo, a clara descrição das responsabilidades de cada um neste projeto. Mas, acima de tudo, vocês têm que correlacionar objetivos, atividades, resultados. E estes resultados vão provocar determinados impactos. É sempre isto, objetivos, atividades, resultados. Então, vamos avançar com resultados de maior dimensão. E vamos entrar numa coisa que se chama resultados do projeto. Os resultados do projeto, estamos a falar da produção e desenvolvimento de produtos tangíveis, inovadores, tecnologias, ferramentas, currículos, estudos, experiências no terreno com um determinado módulo de formação e depois os eventos multiplicadores. Vamos conversar um bocadinho sobre os resultados do projeto. No formulário, quando vocês estão a preencher os resultados do projeto, eles perguntam-vos se vocês querem ou não desenvolver resultados. Se por acaso vocês escolherem não,
os resultados e os eventos multiplicadores encerram no menu do lado esquerdo, ficam a verde, ok? Se vocês selecionarem essa, então vai abrir mais um conjunto de menus para vocês conseguirem preencher. Tenham atenção a uma coisa que é, se vocês por acaso escreveram yes e preencheram o formulário todo com não sei quantas páginas para os resultados do projeto e depois já não querem, atenção que perdem os dados todos, ok? Por isso eu vos vou aconselhar a ir salvando em PDF e já vos digo isto no fim. Ok, nós selecionamos sim, portanto vamos fazer determinados resultados do projeto. Há uma descrição em termos de sumário, que resultado é este, onde é que eu pretendo chegar, como é que eu vou fazer, porquê é que eu vou fazer, de que forma é que este resultado do projeto responde à missão, à visão, aos objetivos do projeto, mas tem um conjunto de campos para irem preenchendo. Um deles é o tipo de resultados, tem um menu flutuante onde vocês vão escolher o tipo de resultado que vocês, ou que melhor se adequa àquilo que vocês vão desenvolver. Depois, os idiomas dos resultados. Supostamente, um resultado devia ser produzido em todos os idiomas da parceria. Eu, como inventei aqui umas parcerias de proximidade e fronteira, geração 6.0, e como estou a falar-vos de uma região do Alto Minho, em Melgaço, obviamente a fronteira aqui ao lado é Galiza. Portanto, o resultado está na língua galega também, ok? Os castelhanos não me podem ouvir falar muito disto, mas enfim, passando à frente, não é o momento. Agora, nesta dimensão também, vocês têm que dizer quais são os, para além das línguas, quais são os resultados, que tipo de resultado é que vocês vão apresentar. Estabeleci um programa de rádio, vídeo, recursos interativos, perdão. Depois, quem é que participa na produção dos resultados? Pode ser 2 dos parceiros, podem ser todos, podem ser 2 ou 3, o que vocês entenderem, porque no fundo cada parceiro tem um know-how específico. Imaginem que vocês têm um parceiro que é especialista em multimédia, então esse é que vai desenvolver mais, por isso é que vocês foram buscar aquele parceiro, porque no fundo querem desenvolver estes recursos interativos ou de rádio. Ou seja, como é que nós financiamos os resultados do projeto? Não se assustem com isto, porque o formulário vai fazer em automático. Eu só vou chamar a atenção por uma razão muito simples. É que vocês vão pedir dias de trabalho para que as pessoas possam, no fundo, desenvolver estes resultados. Mas os valores são diferentes de país para país. Mas o formulário tem isto automático. A Comissão definiu um conjunto de grupos de países. É óbvio que os nossos colegas do Norte, a Finlândia, recebem muito mais do que os nossos colegas à direita do mapa, como a Polónia ou a Roménia. Nós estamos ali no grupo 2, não é? Não se assustem que os valores são diferentes. Vocês só têm que pedir dias de trabalho. Portanto, continuamos na produção de resultados do projeto. Tenham em atenção às categorias de staff elegíveis. No vosso caso, têm que ter atenção que nós só financiamos 2 tipos de categorias, ou seja, teachers, formadores, investigadores ou técnicos. Não financiamos os administrativos ou os gestores. Porquê? Vocês no projeto já estão a receber dinheiro por mês para a gestão. Também não financiamos os administrativos, porque é suposto que uma organização que vai concorrer a um projeto destes tenha um staff administrativo que, no mínimo, consiga resolver um conjunto de problemas e questões administrativas. Portanto, nós não financiamos administrativos nem gestores, a não ser que muito bem justificadas. As outras categorias estão em aberto. Depois, como vos dizia, os valores são atribuídos em automático, conforme o país. Esta nota é apenas para vocês não acharem estranho quando, no fundo, tiverem os resultados do vosso projeto em PDF e vão achar que os colegas da Finlândia recebem 3 vezes mais do que nós. Pronto, é assim, não é?
Depois conseguimos ter o quadro completo com os nossos verdes todos, o que já é uma coisa muito interessante. Chamo-vos aqui a atenção para uma pequena dimensão. Como vos dizia, o formulário tem do lado esquerdo o menu, depois tem o menu de navegação no meio e depois tem este menu do lado direito. Este menu do lado direito às vezes é muito difícil, porque ele não corre só de cima para baixo, mas corre para a direita também. E tem um conjunto de dimensões ocultas, e eu vou-vos dizer muito honestamente, demorei para aí 2 horas e meia até descobrir o porquê que eu não conseguia ter este todo a verde, e até deixei lá uma nota para vocês perceberem. Depois, nos eventos multiplicadores, o que é um evento multiplicador? Vocês descobriram, produziram um resultado qualquer que é importantíssimo para os territórios educativos, para a área da educação, e então vão divulgá-lo para que ele tenha um impacto maior, tenha uma capacidade de sustentabilidade maior. Então nós financiamos um evento multiplicador. Um evento multiplicador nós financiamos por participante local, ou seja, se ele vai decorrer em Portugal, por cada participante nós damos 100 euros, se é um participante estrangeiro damos 200 euros. E pela primeira vez aparece o chamado participante virtual. Tudo isto tem um valor máximo de 30 mil euros por projeto, e o evento multiplicador é o que vocês entenderem. Multiplicar significa passar para além do meu projeto, ou seja, demonstrar que eu descobri uma forma qualquer de melhorar as competências na área da matemática. Aquilo é tão inovador que nós vamos financiar um evento para vocês divulgarem esta melhoria na competência. Não é? O evento multiplicador também tem este sim ou não. Vocês podem querer ou não fazer um evento multiplicador. Se disserem não, ele fecha logo e fica todo o campo a verde. Se disserem sim, ele então vai-vos pedir mais uma vez um descritivo. Por norma, o evento multiplicador deve ser realizado num dos países da parceria. No entanto, está aqui uma nota que tem a ver muito com os vossos telefonemas também. Os locais de realização das atividades, quaisquer que elas sejam, podem decorrer também na sede de um organismo da União Europeia. Mesmo no projeto não existem organizações desse país. Ou seja, estamos a falar de Estrasburgo, estamos a falar de Bruxelas. Agora, vocês fizeram um evento, descobriram uma fórmula qualquer para melhorar as competências na área da matemática e querem partilhar e promover estes resultados, então podem fazê-lo também, quer num dos países do programa ou nos países parceiros. Depois, aqui nos nossos eventos multiplicadores nós vamos ter que descrever que tipo de evento. E vocês não conseguem saltar à frente, têm que lhe dar um nome, têm que o descrever, para que depois os campos vão abrindo e vocês consigam responder corretamente a tudo isto. Obviamente estamos aqui numa parceria de proximidade e fronteira, portanto o que eu decidi fazer foi um programa de rádio a que chamei Entre Margens, que é as margens do rio. Ora bem, o evento agora, um dado importantíssimo, é que este evento multiplicador tem que responder a um resultado. Ou seja, o evento multiplicador, qual foi o resultado que eu descrevi na minha produção de resultados? Agora, o evento multiplicador serve para ampliar, para passar para o lado de lá. Olha, neste caso, para passar as margens do rio, não é? Quem é que participa no evento multiplicador? Podem ser todas as organizações, podem ser, eu tenho aqui uma parceria entre Portugal, Espanha e a Hungria, podem ser só os dois. Depois podemos fazer o mesmo com a Hungria e o país ao lado, vocês é que sabem. Temos o menu completo. Por muito que vocês peçam 500 participantes internacionais, 100 participantes locais, lembrem-se que tem um batente de 30 mil euros. E estes 30 mil euros, ou seja, por muito dinheiro que vocês peçam, ele não deixa passar dos 30 mil, mas aceita que ponham o número de pessoas que vocês entenderem. Portanto, um máximo de 30 mil euros. Agora, para o vosso projeto é importante terem atividades de ensino, formação e aprendizagem? É a mesma questão, sim ou não? Se não, encerra o campo das atividades e o formulário está pronto a submeter. Vamos ter atividades de LTT, só para vos descrever. Este é um dos menus mais difíceis. O menu de navegação no meio não é propriamente uma coisa fácil. O formulário abre para que as atividades sejam descritas,
o orçamento por atividade, a descrição da atividade, a importância da atividade para o objetivo a responder ao problema, tendo lá dentro aquilo que são as suas prioridades. Vamos perceber, cá está o tal quadro que fica para vocês quando receberem a apresentação também perceberem. Nas atividades de ensino, formação e aprendizagem há aqui duas dimensões, a qual vocês vão pedir financiamento, que é a viagem e o apoio individual em especial. Vamos ver isto no formulário. Tem aqui uma tabela também da taxa daquilo que nós pagamos por dia, não é? Quer se trate de um adulto ou acompanhante, 106 euros por dia, ou se trate de alunos ou outros participantes, 58 euros por dia. No entanto, não precisam de saber o valor. Os valores caem automático no formulário. Mais uma vez, vamos fazer então agora atividade a atividade. Eu vou apenas demonstrar-vos uma, não é? Mas tive que fazer as outras todas para que o formulário ficasse verde. Eu vou escolher o meu participante. Se é um aluno, se é staff, e vão abrindo. Depois, atividade a atividade, vocês para desenvolverem uma determinada atividade precisam também de dizer qual é a duração da atividade. Lembrem-se que a duração da atividade neste momento não tem duração mínima, contrariamente aos projetos anteriores. Portanto, vocês põem o número de dias que entenderem necessários para aquela atividade. Lembrem-se que o vosso projeto vai ser avaliado e o princípio da proporcionalidade vai ter que ser respeitado. No entanto, o número de dias de atividade exclui os dias de viagem. Vocês, neste caso, após 3 dias, têm direito a mais um dia antes e um dia depois. Claro que se for, neste caso, uma parceria de fronteira, em que eu passo a fronteira a pé para o outro lado, não preciso de um dia de viagem para ir ou dia para vir. Portanto, atenção que os fundos são públicos e os recursos são finitos. Se vocês decidirem, e responda a uma das prioridades horizontais, se vocês decidirem utilizar uma viagem green, ou seja, verde, não é? Vão de comboio. O que pode ser uma experiência muito importante, se, por exemplo, eu levar alunos e fizer um determinado circuito na Europa, porque estou a trabalhar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, e vou fazer uma visita pelos sítios onde a Segunda Guerra Mundial provocou maiores danos. Se eu fizer uma viagem de comboio, por exemplo, tenho direito a 3 dias. Ou seja, e um valor maior do que o valor de banda que vocês utilizaram normalmente. Depois, mais uma vez, um projeto que é um projeto inclusivo. Então, se o programa e o vosso projeto tem que ser inclusivo, o programa está neste momento preparado para fazer um suporte à organização na área da inclusão. Eu tenho aqui 10 participantes e disse que depois 2 deles têm menores oportunidades, ou seja, estas menores oportunidades, esse suporte à inclusão é fora o número de participantes. Neste caso, como podem ver no menu do vosso lado direito, eu tenho 10 participantes, 2 que têm menores oportunidades e a organização vai receber 100 euros por cada um destes participantes, como forma de apoio para cobrir algumas necessidades que careçam. Isto é o suporte à inclusão para a própria organização, mas vocês podem, se necessário, pedir mais dinheiro para que aquele aluno, aquele adulto que for, todas as suas necessidades estejam cobertas para que ele possa participar. É como dizer-vos assim, meus amigos, gosto muito de vocês, mas não há desculpa para vocês não incluírem. A escola, estamos no escolar, a escola é por natureza o patamar, é quase a nossa última esperança da nivelação social. Pode ser uma utopia minha, mas vou continuar com ela, está bem? Depois, grosso modo, quando nós estamos a falar de atividades de ensino, formação e aprendizagem, vocês têm 3 dimensões aqui. A viagem, o apoio individual, já estão lá os valores que caíram depois de eu preencher isto tudo, e o suporte à inclusão para a organização, caso levem crianças, alunos, jovens, que, como nós, oportunidades. Depois, este quadro que tem a ver com as bandas de distância, como sabem, vocês têm que recorrer ao calculador de distância para saber onde é que está a vossa organização
a organização parceira onde é que se enquadra aqui nesta banda de distância, e reparem que no quadro à direita tem o green que tem um valor superior ao valor standard, sendo que na distância até 99 km o green não se aplica, e nas últimas duas bandas também não se aplica, porque não há comboio daqui para a Polinésia Francesa, não é? A não ser que possam ir num barco a energia solar, mas mesmo assim vão demorar, se calhar, meio ano do projeto, está bem? Depois, tão fácil quanto isto, colocar a banda. Eu pus em todas elas Green Travel para conseguir, no fundo, ter estes resultados. Depois, aqui está aquela dimensão que me demorou 2 horas e meia a conseguir descobrir, ou seja, tudo estava preenchido, mas num dos parceiros eu não coloquei a banda de distância, porque o tal menu do lado direito anda para a direita, tem uma série de células ocultas e vocês têm que andar sempre para trás e para a frente para verificarem se todos os campos estão preenchidos até conseguirem obter, no fundo, o menu central todo a verde. O formulário vai apresentar-vos um resumo do orçamento por atividade. A atividade 1, eu pedi 3.840 euros para travel verde, X para individual suporte e a dimensão, porque tinha dois jovens com necessidades diferenciadas, portanto 200 euros para a organização. Isto é atividade a atividade. E agora vão ter que preencher isto por todas as atividades que vocês abrirem, está bem? Até finalmente conseguirem ter este quadro todo verde completo. Depois, em cada atividade, pergunta-vos qual é de que forma é que este background da informação, de que forma é que esta atividade vai contribuir para a missão do projeto. Sempre esta relação. Objetivos, atividades, resultados. Objetivos, atividades, resultados. Está bem? É para vocês não se esquecerem. Portanto, o contributo das atividades LTT para os objetivos do projeto. Sempre esta correlação. Depois, vocês podem ainda descrever de que forma é que vão fazer um conjunto de outras atividades para a qual não pediram financiamento, mas não se esqueçam que vocês têm dinheiro de gestão e implementação. Este dinheiro de gestão e implementação, vocês conseguem fazer um conjunto de atividades que são, no fundo, preparatórias até da atividade em que vocês vão estarem com a presença física. Se fizerem não, o timetable fecha. Se fizerem sim, vai-vos pedir para descrever. Agora, custos excepcionais, apenas uma pequena nota nos custos excepcionais. O formulário tem aqui duas possibilidades. Os custos excepcionais são custos que vocês depois, no fim do projeto, se ele for aprovado, vão ter que apresentar faturas e comprovativos disto. Quais são nos custos reais as 3 possibilidades que vocês têm? A subcontratação só é possível quando se relacionada com serviços que não possam ser prestados pelas organizações participantes, ok? É suposto que vocês, quando fizeram uma parceria destas, reunissem os know-hows certos para atingir determinados resultados, mas pode haver uma dimensão que não está coberta e vocês vão pedir isto em custos excepcionais. Os equipamentos não podem ser equipamentos normalmente utilizados pelas organizações participantes. Agora quero uma impressora 3D. E mais os filamentos, que é a grande moda agora. Preciso de um PC para conversar online. Atenção que isto faz parte dos equipamentos da própria organização. Viagens onerosas. Vão daqui para a Polinésia Francesa e descobriram que realmente o dinheiro de banda não chega. Podem pô-lo aqui. Lembrem-se que isto há um batente máximo, mas que neste caso nós só financiamos 80% dos custos. Ou seja, se vocês pediram 1.000, nós só vamos pagar 800 euros, porque vocês têm dinheiro de gestão e implementação. No fundo, perceber quem são as organizações que vão participar nestes custos excepcionais. O próprio formulário faz-vos as contas. Ou seja, eu pedi 1.200 euros e ele disse-me que só vai pagar 960. Se eu apresentar depois uma fatura de 1.200 euros, ok? Neste caso, era uma resposta ao programa de rádio Entre Margens, portanto, eu pedi para se fazer um aluguer de estúdio.
Suporte à inclusão. Este suporte à inclusão é diferente do outro que vai para a organização. Eu tenho 2 jovens com necessidades especiais e que preciso, no fundo, de transportar determinado material, faz parte do seu dia-a-dia, preciso de ir com ele, o auxiliar da escola, que é a pessoa que melhor conhece aquele miúdo e que vai ter que ficar com ele num quarto alugado, num quarto hotel. É aqui que vocês vão descrever isto e nós financiamos 100% dos custos elegíveis. Mais uma vez, a Manuel Fernandes a ralhar-vos. Não estou a ralhar porque gosto muito de vocês e tenho saudades vossas. Mas tem a ver com o quê? Não há desculpa para eu não levar aquela criança, que faz parte da turma nas atividades regulares, não é? Porque vamos em viagem, não vou levar aquela criança. Não faz sentido, nós financiamos na totalidade, está bem? Depois, uma dimensão que é uma dimensão que vocês muitas vezes valorizam pouco e que na avaliação tem logo 30 pontos, não é? A grande dificuldade é vocês perceberem, hoje que estão a desenhar um projeto e perguntam-vos assim, quais são os impactos daqui a 2 anos? Se vocês fizeram isto com uma metodologia de projeto e responderam entre a situação atual e a situação desejada e descreveram onde é que queriam chegar, então os impactos expectáveis são aqueles que foram definidos para a situação desejada, está bem? Porque um projeto não é, vocês agora do outro lado diziam em coro, um projeto não é uma calendarização de atividades. É uma metodologia sentida, coletiva, para responder a um problema. Portanto, os impactos expectáveis têm aqui que ser muito bem descritos e de que forma é que estes impactos vão atingir determinado grupo de alunos, vão terminar numa escola, uma região, que vocês entenderam. Níveis de incidência dos impactos. Os níveis de incidência dos impactos, estão muito, a minha colega Ana Paula falou disto, tem a ver com o quê? De que forma é que os impactos do meu projeto podem ter uma dimensão local, regional, europeia ou até mundial. A coisa não parece muito difícil. Eu elaborei aqui um projeto com 3 organizações de 3 países diferentes, portanto, o local está em cada um dos países, o regional também, o europeu também, porque são 3 países diferentes. Agora, eu posso chegar muito mais longe, não é? Portanto, eu posso planear a transferência de resultados para outras organizações através de um bom suporte de divulgação e disseminação e que vocês têm que, no fundo, também descrever aqui no projeto. Portanto, cá está o nível de incidência dos impactos e aquela dimensão que são lá 30 pontos, que é o dispositivo de monitorização dos impactos. Eu só sei que cheguei a determinado sítio se for, no fundo, verificando se o projeto está a andar, a progredir, da forma como eu o determinei. Porque muitas vezes eu posso ter aqui uma coisa que funciona ao contrário, não é? Eu acho que eu cheguei lá, mas como eu não defini onde queria chegar, cheguei aonde, não é? Portanto, eu tenho que ter isto muito bem escalonado para ter um dispositivo, e esse é vosso, é uma metodologia qualitativa, é quantitativa, tem uma bateria disto ou daquilo, não importa. Vocês é que o vão descrever. Agora que o tenho que descrever, tem. Quanto aos impactos, deixar-vos aqui pequenas notas só para vocês não se esquecerem disto. Os resultados expectáveis do projeto são diretos, ou seja, eu fiz uma determinada visita com um grupo de participantes ao outro lado da fronteira e os impactos são notórios porque aqueles participantes vêm logo com uma visão daquilo que são as brandeiras, que tem muito a ver com, nas áreas de montanha em que as pessoas vivem em 2 casas, saem lá de cima porque é inverno puro e vêm para uma casa mais abaixo, durante o inverno, e vêm eles, e vem o cão, a vaca, as ovelhas, vem tudo. Ou seja, se estou a fazer um projeto nesta área, é importante que as pessoas vão cá. Impactos diretos, mas indiretos pode ter a ver, por exemplo, no exemplo que eu dei, a forma como as pessoas passaram a olhar para os territórios de montanha, que nunca tinham sequer pensado nisso. Portanto, que tem muito a ver também com aquilo que são os efeitos desejados. Mas atenção que, às vezes, o projeto, se ele não tiver uma boa bateria de monitorização, pode ter impactos perversos. O exemplo disto, de há uns anos atrás, o melhor exemplo que eu vos posso dar é a história do rendimento mínimo, em que eu trabalhava, na altura, na educação e formação de adultos e arranjávamos estágios para as nossas formandas, mas como que estágios e emprego, como as organizações pagavam o mesmo que nós pagávamos em formação, elas preferiam estar em formação porque não tinham que trabalhar por turnos. Isto é um efeito perverso do desenho do meu projeto e que não foi calculado. Depois,
análise de eficácia e de eficiência. Isto é como estamos a falar do milagre dos pães. Com este dinheiro que pode ir de 100 mil a 400 mil, como é que vocês conseguem, no fundo, fazer mais? Ou seja, a diferença entre eficácia e eficiência. Se eu, aos objetivos, apresentar determinados resultados, que são aqueles que estão previstos, é um projeto eficaz. Se eu, com o mesmo financiamento, mas com uma menor utilização de recursos, eu tenho um projeto que é eficiente. Isto são apenas pequenas notas para vocês, quando receberem a apresentação, no fundo, se lembrarem que há coisas que têm que pôr no descritivo da vossa candidatura. Temos, então, o nosso projeto quase terminado. Vão ver que tem aqui dois resumos, um que é o sumário, outro que é o budget, não é? Dois sumários, um do budget, outro do próprio projeto, e tem o resumo do orçamento global, que tem linha a linha para cada atividade que vocês descreveram. No sumário, a ver se vocês não se esquecem disto, que tem que estar permanentemente a correlacionar objetivos, atividades, resultados e depois a relação com os impactos. Depois, pequenas notas administrativas. Estamos a falar da declaração de honra. O que é a declaração de honra? É aquilo que o vosso diretor, presidente, conselho de administração vai assinar a dizer: eu quero apresentar este projeto. No próprio formulário tem que fazer download da declaração de honra. Depois, ela vem já preenchida, por isso é que vocês tiveram que no início pôr a pessoa de contacto e tiveram que pôr o responsável legal, como vem, não devem conseguir ler, eu coloquei ali Presidente Ana Paula, que é a minha colega, não é? E esta empresa que inventámos e que no fundo saem os dados todos preenchidos, é só assinar. O mesmo com os mandatos. Os mandatos, contrariamente ao ano anterior, já vêm também todos preenchidos, o que quer dizer, esta é a resposta, porque é que vocês têm que pôr ali, logo no início, um conjunto de dados. Cá estão os mandatos das duas organizações, a declaração de honra foi assinada por quem apresenta a candidatura e tem apenas que fazer upload destes, ou carregar estes dados, estes mandatos e esta declaração de honra. Depois, há uma checklist que vos aparece, e que vocês têm que, no fundo, picar, verificando se está tudo correto, para depois poderem submeter a candidatura. Uma das coisas que há 2 semanas tem criado aqui nos nossos telefonemas algum caos é a partilha do formulário. Vocês podem partilhar o formulário com os vossos parceiros de determinadas maneiras, ou seja, vocês podem partilhar o formulário vocês põem o e-mail da pessoa que querem e ele fica preenchido, mas para partilharem naquele momento têm que acionar este piquinho que está do lado esquerdo. E a pessoa do outro lado vai receber um e-mail e vai poder, no fundo, ver o formulário. Vocês podem permitir que ele escreva, podem permitir que ele veja e escreva e podem permitir que ele submeta também. Eu não recomendava. Porque, quer dizer, às tantas tem um formulário que foi submetido em 3 locais diferentes e isso não faz sentido nenhum. Depois desta seleção, não se esqueçam, o único sítio do formulário em que vocês têm que salvar. Okay? Salvam para que estas pessoas, neste caso é a Ana Palavras e a Cristina Gabeleiro, que é a nossa coordenadora, portanto, partilhamos com eles o formulário. E agora, quando se partilhou e as pessoas fecharam, quando quiserem outra vez que a pessoa veja o formulário do outro lado, tem que vir aqui outra vez selecionar. É esta a questão. Selecionar, salvar e a pessoa do outro lado pode ver o formulário. Depois, uma nota muito, muito importante que permite o quê? Que permite que, quando vocês no fundo estão numa área do formulário e não conseguem perceber o que é que falta preencher, aquilo está tudo com cruzes vermelhas, por favor, exportem para PDF. E ao exportarem para PDF, vocês vão ter um documento com o índice, com as atividades todas abertas, e vocês vão lá ver, olha, falta por aqui o travel, ou falta por aqui outra coisa qualquer, não é? Esta exportação para PDF é um recurso muito, muito interessante para, no fundo, nós conseguirmos descobrir porque é que eu não estou a conseguir chegar onde quero. Depois, temos o formulário totalmente preenchido, 100% a verde. O que é que têm que fazer? Boa sorte, meus amigos. Não têm um mês, têm 17 dias.
submeter a candidatura. Quando submetem a candidatura, vai-vos aparecer no histórico o estatuto OK. E vocês submeteram a candidatura e ficaram 2 dias descansados. E de um momento para o outro lembraram-se, eu devia ter posto isto. Ok? Podem ir à candidatura submetê-la outra vez, porque vai gerar um histórico de submissões. Só que, o que é que nós vamos considerar? A última candidatura submetida dentro do prazo legal de candidatura. Está bem? Isto é tudo muito interessante, mas as vossas candidaturas vão ter que ser avaliadas. E reparem que nos 2 extremos temos relevância do projeto 30 pontos e as medidas de monitorização do impacto, da disseminação e da sustentabilidade do projeto. Por isso eu andei mais à volta disto para vocês perceberem, está bem? Podem consultar, vai aparecer o guia dos avaliadores, que é um guia mais específico, que tem as dimensões todas que vão ser avaliadas. Depois, parcerias de cooperação, 20 de maio de 2021, prazo limite de submissão, 12 horas de Bruxelas, o que quer dizer que estamos a falar de 11 horas do continente, região autónoma da Madeira, e 10 horas nos Açores. Por favor, submetam antes, porque, como a minha colega dizia, estão muitas pessoas a submeter ao mesmo tempo. E pode haver algum erro na submissão e vocês perderam dias e semanas a desenhar um projeto e depois, administrativamente, 1 minuto depois, ela não pode ser submetida. Agora, notas finais apenas para que vocês não se esqueçam que o projeto tem dimensões muito importantes. Um bom projeto é aquele que, depois do projeto ter terminado, ou seja, o financiamento ter terminado, mudou alguma coisa nos territórios. A isto chamamos sustentabilidade, está bem? Um projeto sustentável é aquele quando o financiamento termina, quando ele termina naquilo que é a sua malha temporal. Eu vou àquela escola, eu vou àquela organização e vejo nos territórios mudanças. Portanto, muito importante a sustentabilidade. Então, e uma outra dimensão, que é a avaliação. Nós partimos da situação real para a situação desejada. Recordo outra vez que a situação desejada é onde estão os impactos todos expectáveis. O que é que a avaliação faz aqui? A avaliação cobre a dimensão de perceber se eu fui de um ponto ao outro, por isso eu preciso permanentemente de avaliar. Pequenas notas. Vocês fizeram um diagnóstico para perceber que vou fazer um projeto que responda a este problema, para cobrir determinadas necessidades. Durante o projeto, vocês têm baterias de avaliação para perceber se o projeto está a decorrer no sentido certo. E, no fim, vão fazer uma avaliação que, no fundo, vai cobrir todo o projeto para perceber se chegamos ou não à situação desejada. Já não quero que se fale da avaliação de impacto, que é uma dimensão diferente, que tem muito a ver com as consequências sociais daquele projeto, muito para além daquilo que são os grupos-alvo. Portanto, a avaliação aqui permite, no fundo, verificar a adequação do projeto à situação que se pretendia modificar. Se eu fizer isto em quadro resumo, para nós nos entendermos, então isto é uma nota importante em qualquer projeto. Eu tenho uma visão, uma missão, quero chegar a determinado sítio, para isso faço ou descrevo determinados objetivos que vão ser, no fundo, atingidos com determinadas atividades de caráter local, de caráter transnacional, e que estas atividades vão atingir determinados resultados. Estes resultados vão provocar determinados impactos. E estes impactos podem ser na turma, na escola, no próprio sistema educativo regional, se estivermos a falar de países com regionalização da educação, podem ser impactos de curto, de médio, de longo prazo, podem ser diretos ou indiretos. Ok? É apenas um quadro resumo para que vocês não se esqueçam que durante o projeto têm que andar nestas dimensões. Tem disponível um guia, isto está ativo para vocês ir diretamente ao guia, é uma coisa simples, são 400 páginas, lê-se rapidamente, num fim de semana em que não tenham mais nada para fazer. Há um conjunto de factos, ou seja, perguntas frequentes, que no fundo têm muito a ver com os vossos telefonemas, com os vossos e-mails, e que no fundo vos pode ajudar. Para quem concorreu à acreditação, podem clicar aqui e verificarão um conjunto de possibilidades. Vamos voltar a fazer
uma nova sessão, no caso da Ação-Chave 2, no dia 7 de maio, ou seja, nós fizemos uma sessão geral, a última que fizemos foi uma sessão em que, no fundo, trabalhámos o formulário da parceria de pequena dimensão, nesta trabalhámos o formulário da parceria de cooperação e de dia 7 vamos responder a mais umas questões e vamos também fazer o quê? Conseguir responder aos dois tipos de projetos, perdão. Para nos contactarem, cá estão os nossos e-mails, cá estão os nossos contactos, os nossos nomes. Resta-me o quê? Resta-me desejar-vos bom projeto, agradecer a vossa paciência por nos ouvirem. O objetivo foi, no fundo, tentar tornar menos penoso o percurso, muitas vezes pelo formulário, porque um bom projeto começa numa folha A4, não é preciso mais do que isso. Depois podem desenvolver isto para ter uma resma de papel, mas depois têm que passar para o formulário, está bem? Foi um prazer estar com vocês, até uma próxima oportunidade e bons projetos. Estamos cá disponíveis para vos responder por e-mail, para vos responder por telefone, portanto, disponham. Deixa-me só dizer uma coisa, Manel. Ok, olá. Peço desculpa, porque temos aqui uma pergunta que eu acho que é importante dizermos alguma coisa agora em relação a ela, que é em relação ao orçamento das parcerias de pequena escala. Na altura quando nós estivemos a apresentar de uma forma resumida, não é? Vocês têm possibilidades de se candidatarem a 30 mil euros ou a 60 mil euros, mas aí, no caso das parcerias de pequena dimensão, é por atividades que vocês vão criando o vosso orçamento e são vocês que têm que ir procurar quanto é que custa uma viagem para determinado sítio e quanto é que implica levar não sei quantas pessoas para realizarem essa atividade. Não é como no caso das parcerias que o meu colega esteve a apresentar, que têm um menu onde vocês podem ir incluir os gastos, a banda de distância e tudo isso. É a diferença em relação aos programas anteriores, é que neste caso, nas parcerias de pequena dimensão, são vocês que constroem o orçamento até chegar aos 30 mil ou aos 60 mil. Ok. Manel, queres dizer alguma coisa? Não, realmente é isto. Vocês que apresentam projetos são muito habituados a este tipo de formulários com menus. Enquanto que o outro não. O de pequena dimensão vocês escolhem 30 mil euros ou 60 mil euros e depois por atividade têm que descrever que dinheiro precisam para aquela atividade. Isso implica que vocês façam consulta de mercado para perceber quanto é que custa a viagem, vezes o número de pessoas, quantos dias vou estar no outro país, quanto é que me custa o alojamento, quanto é que me custa fazer visitas ao museu XYZ, portanto têm que, por atividade, fazer um descritivo do valor que necessitam, está bem? É isto basicamente. Mais questões, Ana Paula? Deves ter estado a ver? Portanto... Pois, eu tenho estado a responder, mas penso que esta era importante. Também eu gostava, Manel, que tu falasses um bocadinho só quais são, aqui há esta pergunta que é, quais são os critérios para uma viagem ser elegida como green? E depois colocam a questão de se fizerem metade do trajeto em avião e outra metade de comboio, se essa pode ser considerada green. Mas aí, diz, Manel. Ponto de partida, ponto de chegada, ok? Vamos lá ver, uma viagem é green se não for de avião, ponto, não é? Porque não há coisa mais poluidora. E também os barcos dos cruzeiros são altamente poluidores. Agora, quando falamos de green, estamos a falar de qualquer coisa que não polua o ambiente. Vocês até podem ir de bicicleta, porque, quer dizer, não têm aqui de bicicleta de Lisboa para Madrid, mas podem, quer dizer, se acharem que a atividade de bicicleta até faz sentido, porque ela faz parte da própria atividade, não é problemático. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de transportes não poluidores, estamos a falar de comboio, de bicicleta, de carro partilhado, por exemplo, carro elétrico, já não quero ir tão por aí, mas estamos a dizer que estamos a fugir ao avião, está bem? Claro que isto é um processo de transição, nós ainda não estamos na fase green das nossas sociedades, mas agora, dir-me-ão assim, ok, eu vou daqui para Praga, de avião, e depois faço um percurso de 40 km de comboio a uma viagem green, não.
A viagem green, ponto de partida, ponto de chegada. Está bem? Não sei se respondi ou não. Acho que sim. Pronto, dentro das perguntas que aqui estão, penso que nós respondemos a quase tudo. Agradeço também da minha parte a paciência e a estarem connosco mais um bocadinho para nos candidatarmos a projetos com qualidade e inclusivos. Ok. Não esquecer esta dimensão da inclusão. É tão importante para uma Europa que está neste momento com algumas dificuldades. Aquilo que está a acontecer, quer na dimensão política, do aparecer de populismos que no fundo levam a que esta Europa abane muito, não é? Quer dizer, nós pós-Segunda Guerra Mundial, que a asneira que foi feita na Europa, vivemos há alguns anos a acreditar que era possível. De um momento para o outro, as novas gerações que já não viveram nada disto, as gerações parvas, não são as novas gerações, são as gerações parvas, e desculpem esta expressão, que no fundo nos levam ao quê? Nos levam à exclusão, à crítica do outro porque ele é diferente, porque tem uma religião diferente, tem uma cor da pele diferente, por isto, por aquilo, por aquilo outro. Mas todos nós na vida, quando éramos miúdos, tivemos fases parvas. Não é? Agora, o que me faz confusão é que adultos, até com assentos parlamentares nos vários países da Europa, é tão importante para a convivência entre cada um de nós enquanto povos que são diferentes, na construção de uma Europa, que esta tolerância, esta inclusão seja no fundo uma prática dominante das escolas, das organizações e de um projeto ao qual vocês estão a concorrer. Portanto, esta dimensão da inclusão era muito importante, porque, reparem, se vocês fizerem um projeto cuja prioridade horizontal é o digital, ótimo, estamos a poupar o planeta, encontrar um conjunto de recursos, mas lembrem-se que isto é uma dimensão económica também muito grande. Neste momento, quem passou muito bem na pandemia foram as grandes empresas tecnológicas, não é? Ao ponto de não se conseguir comprar computadores para dar a todos os miúdos nas escolas. E as margens de lucro foram imensas. Agora, de que forma é que o meu digital, se eu optar, por exemplo, pelo digital, não me vai excluir um conjunto de miúdos, de alunos, de jovens, porque eles não têm o acesso económico àquele bem. Portanto, um projeto é esta matriz que, no fundo, permite responder a tudo e a todos, mas que tem que ser muito bem calculado, muito bem pensado. Não nos podemos iludir com o digital, ou iludir com o green, ou iludir com aquilo. De que forma é que estas prioridades horizontais respondem às necessidades dos nossos territórios, está bem? É apenas uma nota. Mais questões? Eu agora não estou a conseguir ler. Não, penso que já temos quase todas respondidas, aquelas que não tiver. Há aqui algumas que nós vamos dar a resposta individualmente. E em relação ao certificado de presença, está aqui, portanto, uma pergunta. Vocês têm o QR Code na apresentação, onde têm que fazer a avaliação e têm direito ao certificado de presença. Portanto, neste slide que está agora visível, tem os dois QR Codes. Não havendo mais nada a tratar, compete-me fechar, agradecer em meu nome da colega Ana Paula Alves, da nossa coordenadora Cristina Gaboleiro, e agradecer a vossa participação. No fundo, dizer-vos que esta foi a forma que nós encontramos para vos ajudar a, num prazo tão curto, conseguirem chegar a bom porto. Agradecer aos meus colegas do back-office, quer da comunicação, quer da informática, esta ajuda a pôr de pé estas sessões de divulgação e de apoio à elaboração de candidaturas, um enorme bem-ajam e até um dia em que nos encontremos em copresença física aí num auditório com 300 pessoas. É sempre um prazer estar com vocês. Neste momento eu não vos vejo, só vocês é que me veem. Bem-ajam, bons projetos, está bem? Bom dia. Obrigada.